Boa tarde, galera. A gente está aqui hoje com mais um programa de pesquisa e registro As Mulheres do Forró. E eu sou Iris De Franco e quem vai estar aqui conversando com a gente, contando a história dela é a Clara Guimarães. A Clarinha de Vitória da Conquista, Bahia, e eu tô aqui em São Paulo. E a gente vai fazer aí essa conexão e contar várias histórias aí do forró que a gente viveu. O programa As Mulheres do Forró começou em 2018 com várias entrevistas ao vivo e pesquisa sobre essas mulheres que estão aí no cenário do forró no mundo e se transformou em live, né? Nesse formato live agora na pandemia. A gente está voltando aí com uma série de entrevistas com mulheres maravilhosas. E vamos chamando aí o pessoal no aviãozinho, porque daqui a pouco a Clara vai estar aí com a gente. A gente só vai esperar ela chegar. E quem vai estar amanhã aqui nas Mulheres do Forró é a Mari Brasil. Mari Brasil, que é especializada no estilo roots, já fez algumas turnês internacionais aí e muitas lives no começo da pandemia. Ela que é bem presente, vai estar aqui amanhã no programa As Mulheres do Forró. E hoje quem está com a gente é a Clara Guimarães e ela já está por aí. A Clarinha já enviou uma solicitação de mensagem para participar do vídeo e eu vou chamar a Clara agora. Chama o pessoal, gente, façam perguntas, interajam que vai ficar tudo gravado aqui. Depois eu vou subir o vídeo para o YouTube, tá? Quem quiser ver outras entrevistas antigas, estão lá no YouTube do Mulheres que Conduzem, youtube.com/mulheres que... Boa tarde, Sara. Olha, uma porção de gente bacana entrando por aí. As damas no forró, a Retada Arte e a Clarinha tá entrando. Tudo bem, Clarinha? Tudo ótimo, e você, como é que tá? Tudo bem. Que bom estar com você por aqui. Ai, tô bem feliz. A imagem tá um pouquinho quadriculada, Clara. Você quer tentar outra internet? O som tá bem legal por aí. Pessoal, vão falando pra gente como é que tá o som, como é que tá a imagem. Como é que tá para você, Pode ser. Clara? Porque para mim tá chegando bem quadriculado. Aqui tá tranquilo, mas pode ser que a minha internet aqui esteja ruim. Deixa eu ir para outro canto. Tá. Gente, a Clarinha tá falando de Vitória da Conquista e ela tem um trabalho feminista muito legal no forró. Ela promove várias oficinas lá em Vitória da Conquista, que ela própria é professora e também chama professores de fora, né? Organiza aí eventos importantíssimos para fomentar o forró na cidade. E isso a gente sabe que nas cidades, em todas as cidades é importante, mas nas cidades pequenas é mais importante ainda. Tem que ter sempre aquela pessoa que pega o forró no colo e leva, senão não vai. Tá melhor aqui? Travou, tá melhor, bem melhor. Agora te vejo. Pronto, deixa eu terminar de organizar aqui. Aqui na sala eu acho que é sempre melhor mesmo. A gente aí com esses problemas de sinal de internet, né? Aqui em casa a gente tem que revezar quando vai fazer live. Um usa, aí o outro tem que parar de usar outra internet, senão dá problema também. Pronto, acho que tá ok, né? Tá bom, tá ótimo. Como é que você tá, mulher? Ah, eu tô bem. Tô aqui tomando uma cervejinha, ó, nesse calor. Ai, que delícia! Quantos graus tá fazendo aí na Bahia? Ó, eu nem sei, viu, pra te falar bem a verdade. Nem olhei. Como minha cidade não tem praia, aí eu nem fico tão empolgada, porque, né? Dá logo vontade de ir pro mar. Fica muito longe da praia aí? Fica um tantinho bom, assim, tem que viajar. Quanto tempo, mais ou menos?
Acho que a praia mais perto é umas 4 horas, 3 horas. Ah, aí não Aí tem jeito, tem que curtir o calor com uma cervejinha mesmo. eu fico na varanda ali tomando sol, fingindo que eu tô na praia. Ah, mas que bom Já que tem sol. Porque, olha, aqui em São Paulo estava fazendo um frio e agora que começou o calor, eu estou muito feliz. Eu estou assim comemorando muito a chegada do calor, porque meu humor muda, tudo muda, né? É outro é astral, também. com calor, a Pra gente mim sente também falta. faz muita diferença. Eu nasci, quer dizer, eu morei a maior parte da vida, assim, numa cidade muito quente. E a cidade que eu moro hoje tá muito quente, mas é a cidade mais fria da Bahia, sabe? E Ah, é? aí, porque aqui E é você muito nasceu alto. onde, Clarinha? Eu nasci no interior da Bahia, em Piauí. Piauí, fica bem no meio mesmo da Bahia? É pertinho daqui, de onde eu moro hoje, mas é interiorzinho pequeno, assim, sabe? E Piauí E o nome. lá tem forró? Assim, eu acho que aqui tem forró em tudo que é lugar, né? Mas em época de São João. E mais cultura do forró mesmo, de baile, aula e tal, não tem não. Mas eu nem morei lá muito tempo, sabe? Eu morei lá só até uns 3 anos de idade e fui para um outro interior. Que aí lá já tá começando um movimentinho do forró também, já é uma coisa melhor. E onde é que era esse outro interior que você foi? É Jequié. Tudo cidade Jequié. pequena E lá aqui você tem. dançou forró quando era pequena, participou de algum movimento? Como é que foi seu primeiro contato com forró? Como é que era lá em Jequié? Então, quando lá, né, minha família toda gosta de forró. E tem as festas e tal, tudo é motivo para dançar, na verdade, né? Agora aquele forró bem descontraído, bem orgânico, né? De pai para filho e tudo mais. E eu sempre tive uma família muito grande, então qualquer besteira que tivesse, a gente se encontrava e dançava forró e se divertia, sabe? Bem do jeito que der. E aí, meus primos, eu sou meio que uma das mais novas dos meus primos, assim. E aí eu ficava vendo eles se divertindo e dançando, e um ensinava para o outro para ir para as festas, sabe? E aí, como tinha mais primo homem do que mulher, aí botava assim, treina com Clarinha também. Aí eu ia, né? E aí ficava lá, acho que eu nem fazia ideia do que eu estava fazendo exatamente, mas eu estava dançando. E aí, quando eu fui morar em Salvador, no pré-vestibular, uma tia minha que me levou para aula de forró, ela falou assim, Clarinha, você que gosta de dançar, gosta de forró, por que você não vai para uma aula de forró comigo? Bora. Sabe, eu nem sabia que existia aula de forró. Eu achava que o forró a gente dançava desde sempre, sabe? Então foi E tudo isso muito foi diferente. quando, Clara? Quando é que você foi para Salvador e fez essa aula? Que ano mais ou menos? Foi em 2013. Eu tinha 17 2013. anos, 16 anos por aí. Bem novinha. Continua novinha, já fez tanta coisa no forró com essa idade. Admiro muito. Ai, mas foi muito gostoso mesmo, assim, sabe? Começar nova e meio que fui aprendendo muito da vida enquanto eu ia aprendendo muito com o forró também, sabe? É muito legal. E como é que foi essa aula para você? Onde é que foi que você fez aula? Aí eu fui lá em Salvador, eu morava com meus tios, né, e estava fazendo pré-vestibular. Então, eu ia nessa aula 2 vezes na semana, foi na Cabroeira, em Salvador, e eu ia 2 vezes na semana, era aluna de Daniel Maia, e era minha válvula de escape, assim, sabe? Porque eu estudava muito. Então, eu estudava de manhã, de tarde, e na segunda e na quarta à noite eu ia para aula de forró, mas eu nem ia para baile nem nada, assim, porque eu era muito nova. Eu tava lá mesmo me distraindo, assim. E aí, eu acho que eu cheguei a fazer uns 9 meses de aula só. E
terminei o terceiro ano, né? E vim morar aqui em Vitória da Conquista, que é onde eu moro hoje. E aí, minha filha, fiquei órfã de aula de forró, fiquei triste, não sabia que aqui tinha movimento do forró, sabe? Era bem engraçado, porque eu dançava sozinha dentro de casa, dançava sozinha na rua, onde eu pudesse. Eu tava me balançandinho, assim, tentava praticar umas coisas que eu já tinha visto há não sei quanto tempo e não lembrava mais. E fiquei 2 anos completamente parada, sem dançar nada. Você foi para aí porque passou no vestibular. Foi, vim fazer faculdade. Na verdade, minha mãe já morava aqui. Aí eu tinha vindo morar aqui com ela e não me adaptei muito, né? Até por isso que eu te falei do clima da cidade, que é um clima mais frio e tal. Então eu não me adaptei muito e fui morar com meus tios. E aí, quando terminei, né, o ensino médio lá, e aí voltei para fazer faculdade. E aí, já vim um pouco mais familiarizada, assim, porque, né, o ambiente da faculdade já é bem diferente, você já se entrosa mais, conhece coisas novas, então já foi bem melhor. Você foi para fazer psicologia. Foi. Que Vim fazer gostoso. psicologia, assim, bem para ver no que é que dá, sabe? Eu não estava muito certa de que eu queria isso, não. Na verdade, quando me perguntava assim, o que eu queria mesmo ser dançarina. E você continua, já é formada em psicologia, trabalha com psicologia hoje junto com o forró? Como que é isso? Então, foi bem legal porque eu me formei e aí eu estava contando essa história ontem. Eu me formei e lá no nosso trabalho de conclusão de curso, a gente entrega um memorial. E aí, né, com a história do que você viveu antes da faculdade, durante a faculdade e o que você queria depois. E aí, no meu memorial, o depois da faculdade, tinha uma foto minha dançando forró. E eu apresentei isso lá pra galera e todo mundo assim, tipo, mas e mestrado? E não sei o quê, porque a lógica de todo mundo tava indo por aí, sabe? E mestrado, doutorado, especialização. E eu tinha lá dançando forró, é isso que eu quero, galera. E aí eu fiquei assim, 1 ano me dedicando, que foi em 2019, me dedicando exclusivamente pro forró. E aí viajei um bocado, fiz o máximo de aulas que eu podia, e de outras danças também, comecei a estudar, sabe? E aí esse ano, o meu plano inicial também era esse, assim, era continuar mais ou menos ali, me dedicando para o forró. Só que como veio a pandemia, veio também uma demanda de atendimento, né? Então, muita gente precisando de atendimento psicológico e tantas vezes é, os atendimentos não são tão acessíveis, né? E aí a gente, aí eu juntei com outras 4 amigas e nós criamos um projeto de psicologia e estamos botando para frente aí, assim. Então, meio que foi sem querer, querendo que eu voltei para psicologia, sabe? E como é que é esse projeto? Aproveita para já contar um pouquinho para quem quiser participar, não sei como é, aberto, vocês têm consultas, como é que é isso? O Instagram é @açucenapsi e a gente está fazendo atendimentos online. E, na verdade, por enquanto, a gente está divulgando só os atendimentos online, mas a gente tem alguns planos de fazer uns projetos sociais, sabe? Que ainda estão no papel. Clarinha, travou um pouquinho, você pode repetir? Posso. @açucenapsi. Isso. E tá de boa agora? Tá. A Sucena Psi é o Instagram e o nosso objetivo primeiro, assim, é atendimento psicológico, né? Online, nesse momento. Mas a gente está com outros planos também de fazer uma demanda de atendimento social, mas esses planos ainda estão no papel, assim, a gente ainda não colocou para frente. Mas quem quiser conhecer, acompanhando lá, vai ficar sabendo de tudo. E são 4 mulheres que fazem parte dessa equipe.
São cinco. Cinco, 5, que delícia. é, cinco psicólogas, nós formamos juntas na UFBA e a gente sempre se apoiou muito, a gente fez os estágios quase todos juntas. Então, a gente vem nesse caminho juntas aí já tem um bom tempo, sabe? A gente anda muito na mesma sintonia, é bem legal. E aí vamos voltar um pouquinho lá. Você foi para Vitória da Conquista para estudar psicologia e aí não tinha forró, você não dançava forró. Como é que foi esse início de movimento? Foi você que fez? Você estava com parceria com alguém? Como é que aconteceu tudo isso? Então, eu fiquei, né, esses 2 anos sem dançar nada. E aí, acho que em algum. Ah, eu lembrei. Eu estava num projeto de palhaçaria, né? E conhecia muitas pessoas nesse projeto, assim. A gente ia para os hospitais e tal. E era bem legal. E nesse projeto entrou um rapaz e ele me falou que tinha um movimento do forró aqui, coisa que eu não sabia até então. Eu acho que eu tava falando para ele na certa que eu tava com saudade de dançar, né? E aí ele me falou, me passou o contato de uma moça que fazia parte desse projeto. E aí eu fui, entrei em contato com ela pelo Facebook, mas ela não respondeu. Eu falei, gente, e agora? Porque eu quero muito ir, e ela não respondeu e tal. Acho que ela não tinha visto, né? E aí eu fui na cara dura, assim, eu sempre fui muito tímida, mas pro forró eu não tinha vergonha, sabe? Isso era muito engraçado. E aí eu fui na cara dura, eu soube onde ia ter o forró, num barzinho lá. Cheguei nesse barzinho sozinha, e aí falei com o pessoal da banda, falei, quem é que organiza o movimento aqui, não sei o quê. Aí eles me apontaram, é aquela moça ali. Aí eu fui atrás dela, falei, oi, tudo bom? Eu quero conhecer aqui o movimento. Ela me empurrou assim, ah, conheça tais pessoas. E aí eu fui começando a dançar, assim, mas era tudo muito, né? Eu tava parada, então eu voltei a me conectar como dançarina ali primeiro, né? E E como que era o aí nome do lugar e dessa mulher que te apresentou o forró o nome lá? dela é Lua. O nome dela é Lua. Lua Ife. Lua. E ela ela tinha esse projeto aqui que o nome é Roda de Forró, que o projeto continua, mas ela não está mais hoje. E nessa Roda de Forró é um projeto da cidade, né, que tem a banda, um professor, e eles mudam toda semana de bar em bar para poder tocar forró e dançar e tudo mais. Aí é bem legal, sabe? Toda quarta-feira. E aí até então só tinha isso, assim, era o forró da cidade. Aí Isso foi que ano, Clarinha, que você conheceu esse projeto? Nossa, acho que foi em 2015. 2015 não, foi 2016, por aí, sabe? E aí eu cheguei lá bem avulsa e ela me apresentou para as pessoas. E aí foi bem legal porque eu meio que encontrei um novo refúgio aqui na cidade, sabe? O forró teve muito esse papel, assim, de é sempre um lugar que eu posso voltar, chegar lá e eu vou estar confortável, assim. Parece que a gente chega e já conhece todo mundo há muito tempo, né? Se sente acolhida de primeira. É impressionante essa capacidade que o forró tem de fazer todo mundo se dar bem de primeira e já parecer que é amigo há muito tempo e de acolher, né? É, exatamente. Para mim, por exemplo, a Vivi entrou agora, ó, meu amorzinho. E esse papel acolhedor do forró teve muita diferença, porque quando, né, eu comecei a me conectar com o forró aqui, eu acabei estreitando os laços também com a galera do forró de Salvador. E aí, meio que querendo criar essa ponte para poder aprender mais, né? Porque aqui não tinha professor, tinha professor, mas ele era aquela aula muito o professor empurrando a conduzida, né, ensinando para o condutor, na verdade. E a conduzida ficava lá meio boneca assim.
E aí isso já me incomodava, porque eu queria aprender, eu sempre fui assim, de querer aprender logo, sabe? E aí eu comecei a estreitar os laços com o pessoal de Salvador. E era muito louco, porque assim, qualquer hora que eu chegava em Salvador, eu era muito bem recebida. E nessa época aí, meu professor, que era da Cabroeira, tinha criado a Forrozinho. E aí eu meio que já comecei a ficar amiga da galera da Forrozinho e aprendi muito com eles também. E era bem legal, assim, foi bem casa, sabe? Aproveitar que parou para mandar um beijo aqui para o Thiago Braga, que está por aí. Olha, tem muita gente aí na live. Se você quiser mandar um beijo para alguém, um abraço. Obrigada para quem está assistindo. Mandem aviãozinho. A Jéssica também está aí, Jéssica de Salvador. Eu acabei de subir a entrevista da Jéssica. Quem quiser ver, está lá no YouTube já. Maravilhosa a fala dela. E aí Vivi, você foi, então, Vivi tá falando aqui que é você pra eu ir foi morar em pro. Salvador. Ai, que delícia, Salvador. Salvador é muito boa. Vitória da Conquista eu não conheço, mas quero conhecer um dia. É no pé Pois da é, serra, né? as portas estão abertas, viu? De verdade. Eba! O forró aqui que tem crescido muito bem, assim. Eu fico orgulhosa, de verdade. O movimento está sendo legal. Mas a gente fala disso, né? Falamos, a hora que você quiser. Mas a gente estava assim, ó. Você tinha ido para Salvador em mais ou menos 2015, aí o pessoal da Caburueira que você conhecia montou o forrozinho e você estava fazendo essa ponte de estudar lá e voltar para Vitória da Conquista. Nessa época você já dava aula em Vitória da Conquista ou não? Você só estava buscando estudar? Tava estudando. Aí comecei a fazer curso, assim, qualquer besteira que eles anunciavam em Salvador, eu dava um jeito, ia de ônibus. E daqui para Salvador de ônibus é bem longe. São 10 horas de ônibus. Então, assim, é uma viagem Uau! parece que não, né? Mas é bem longinho. E, assim, de carro é mais de boa, né? Mas eu ia de ônibus só para fazer as aulas lá. Teve uma vez mesmo que eu fui no dia do meu aniversário, só para fazer um workshop que ia ter lá no dia do meu aniversário. Eu falei, eu vou, não quero nem saber. Tudo para Você quer aprender um vontade de pouquinho. estudar forró. Exatamente. Nossa, minha família aqui já sabia, assim, quer me dar algum presente, me dava alguma coisa de forró, sabe? Aí eu já falava, não, paga minha passagem para ir para Salvador, que aí eu vou e faço tal aula lá e volto, já tô feliz. Fominha, E Vivi. aí depois, como é que foi? Você montou o projeto aí quando? Como é que você começou a dar aula? Aí, eu, na verdade, fui convidada por um rapaz que dá aula aqui para poder ajudar ele na aula, né? Porque, como eu falei, a dinâmica de aulas aqui ainda era muito assim. A conduzida não tinha muita autonomia, sabe? E aí ele me convidou para ajudar tal, porque ele percebeu que eu estava, né, querendo buscar, querendo estudar e tudo mais. E aí a gente começou, eu comecei meio que como ajudante, assim, e na medida que eu ia estudando, eu ia vendo que aquele movimento ali, daquele jeito que era, me incomodava. E aí fui começando a ir tentando mudar algumas coisas, assim. E foi, né, como todo processo é um pouco chato no início. Algumas pessoas não aceitam, algumas pessoas reclamam, algumas pessoas brigam. Então isso tudo rolou, mas tem sido bom, assim, sabe? Não foi em vão, sabe? E já colhi muitos frutos, assim, de todas essas coisas e até de ver a mudança disso para as alunas, porque acabava que elas, essa mesma frustração que eu tinha de querer evoluir, as meninas também tinham. E aí, essa moça, Lua, né, que era quem organizava, ela sempre lançou muito, muito, muito bem. E aí a gente ficava assim, ah, Lua, dá aula e tal.
Aí ela, não quero saber de dar aula, não. Eu gosto de produzir. E aí ela não queria dar aula de jeito nenhum. Aí eu falei assim, ó, eu daria aula. Eu acho que eu faria isso. E aí comecei, né, a meter as caras, e aí estudar e tudo mais. Até o dia, na verdade, eu me tornei professora assim. Um dia, uma moça que fazia aula também virou para mim e falou, Clarinha, você dança muito bem, faz várias coisas que eu quero aprender. Você toparia me dar aula? Aí eu falei assim, como? Ela particular. Bora. Aí, assim, era todo um processo de ir para uma aula particular. Eu ia cheia de papel anotando. Travou, travou, Clarinha. Travou, travou. Travou outra vez. Peraí, peraí. Travou. Só um instantinho, gente. Voltou? Clarinha, tá por aí? Eu tô aqui. Você tá me vendo? Agora eu tô te escutando e te vendo mais ou menos, mas cortou quando você estava falando que foi para dar a sua primeira aula particular e que você foi cheia de papel. Como assim cheia de papel? Tava organizando a aula, muito insegura, assim. Aí eu queria consultar as coisas que eu sabia, sabe? E aí, bem desse jeito, assim, querendo dar o meu melhor ali naquela situação, porque era tudo muito novo, né? E isso foi quando? Nossa, eu sou péssima com datas. Podia Mais ou ter menos. anotado. 2016, 17, 18? Eu acho que foi 2018, 2017 para 2018, por aí. Eu já estava estudando, já tinha um tempinho, assim, sabe? Mas foi muito estranho, assim, porque eu me sentia zero segura e eu só ensinava realmente aquilo que eu já tinha bastante segurança. Então, às vezes ela fala assim, eu queria aprender tal coisa. E aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou ensinar isso? Porque ainda não tinha essa consciência toda, sabe? Tinha coisa que era muito assim, fiz. Agora, para explicar para outra pessoa, já me travava, assim. Acho que é um processo natural, né? De quem está começando a dar aula. Eu acho que não é nem só de quem está começando. Eu acho que o forró é vivo, né? Muda o tempo todo. E às vezes o nosso corpo na balada faz um movimento que a gente fala, nossa, como é que eu fiz esse movimento novo que saiu com essa pessoa? E aí depois de um tempo, às vezes, sai com outra pessoa e a gente começa a tentar decifrar aquilo para a gente e para o aluno, né? Que é algo que já saiu natural no nosso corpo. E eu acho que esse processo acontece a vida inteira, porque os movimentos vão se renovando, os corpos vão tendo experiências diferentes, as baladas são muito vivas, né? As festas. Então tá tudo sempre em constante mudança. Isso é muito legal, porque a gente está sempre aprendendo e se reinventando. Exatamente. É tudo muito dinâmico, né? Sim. Eu adoro isso. Adoro essa possibilidade. Inclusive, né, de quantas vezes já a gente não vai dar aula e acaba aprendendo coisas com o aluno, assim, acaba tendo um insight na hora de tentar explicar para o aluno, né? Isso foi muito assim para mim. Porque para ensinar, às vezes a gente tem aluno que é sinestésico, que aprende fazendo, tem outros que eles aprendem vendo, tem que mostrar, tem outros que aprendem escutando, outros você tenta por esse lado não dá certo, por outro também ele não entende, aí tem que descobrir como é que funciona, né, aquela pessoa, e aí você que é da psicologia deve ter ferramentas incríveis nesse sentido, para a gente destrinchar aí o movimento em partes e tentar passar aquela informação da melhor forma para aquela pessoa, né? Olha só, peraí só um pouquinho. As Januárias entraram. Tem umas perguntas aí, eu já vou responder, hein, gente? Obrigada para quem está assistindo. Pois é, bem isso mesmo, assim, eu me vi nesse processo, sabe, de descobrir, de aprender a ensinar, na verdade. E isso foi muito importante para mim. Eu fiz, inclusive, um curso teórico com a Forrozinho,
que esse curso assim ampliou muito meus horizontes, sabe? E aí eu falei, nossa, tem um porquê para as coisas e com isso já veio um pouco dessa questão didática também. E aí foi bem importante para mim, porque aqui, como eu falei, né, as aulas aqui aconteciam assim. O professor falava, vou ensinar vocês a fazer o passo. Aí ele fazia o passo e falava, vai, faz o passo. Aí o aluno ficava assim, ué, sabe, assim, aquela coisa detalhada não rolava. Era bem assim, eu Era tipo fiz. copiar, siga o mestre. Exatamente, exatamente. E isso era bem estranho, sabe? Porque para mim, quando eu vi, inclusive, os cursos que eu fiz, o tanto que isso me fez assim, meu Deus, não dá para ser uma aula só de copiar, sabe? A aula precisa ir além disso. E eu fui construindo, assim, fui tentando e estamos tentando ainda, né? Estamos construindo ainda. Eu falo que é uma eterna aprendizagem e mudança e adaptação, né? Essa é a vida de professor, não é só de alunos. Os alunos acham que tem um ponto final, né? Ai, quando que eu vou aprender e me tornar um super dançarino? Quando que eu vou virar professor? Não Quando que eu vou tem. aprender tudo que tem? Não existe isso. Tem sempre coisa para aprender. Oh, com certeza. E quando não tem, alguém inventa, e aí vai ter. Com certeza. Mas, Clarinha, e quando que você começou a dar aulas em grupo? E você tem um espaço, você dá aula em alguma academia? Como é que funciona aí, essa dinâmica das suas aulas em Vitória da Conquista? Então, quando eu comecei, eu dava aulas no Centro de Cultura daqui da cidade, né? A gente tinha uma sala lá e era um espaço bem central, assim, bem legal. Aí eu comecei lá e aí a gente criou um projeto chamado Forró Pirilampo, que foi assim, onde eu comecei a me ver enquanto professora mesmo, sabe? E a colocar a didática que eu tinha aprendido para funcionar, colocar as coisas mais para frente, assim. E aí acabou que esse forró pirilampo precisou se desfazer. Na verdade, eu saí, né? Hoje ainda existe o projeto lá, no mesmo lugar, mas eu saí porque meio que não batia mais com algumas coisas que eu acreditava, assim. E aí eu saí no final de 2019 e até então eu fiquei meio assim, né? E agora? Como é que eu começo de novo e tal? E aí eu fiz essa parceria com a Forrozinho. Hoje eu tenho aqui em Vitória da Conquista uma unidade da Forrozinho, que é a escola de lá de Salvador. Que bacana. E E aí teve a inauguração esse ano do espaço físico, foi bem legal, assim. Foi uma vocês estão na realização, sabe? pandemia. Oi? Foi uma realização. E na pandemia vocês estão dando aulas online? Não, regulares não. Eu fiz alguns projetos. Na verdade, eu tenho muito isso, assim. Eu gosto muito de projetos novos que começam e terminam, digamos assim, sabe? E quando veio a pandemia, eu fiz dois projetos de aulas, né? Dois blocos de aulas, com temas pré-definidos e com quantidade de alunos pré-estabelecidas e tal. Mais para o pessoal aqui da região mesmo, assim. E aí foi bem legal, foi melhor do que eu imaginava, inclusive. E mas já fechei o bloco, sabe? E aí agora eu tô assim pensandinho se eu volto com uma didática diferente, sabe? Porque toda essa situação que a gente está vivendo, eu acho que não dá para sustentar a aula do jeito que era. Então tem que muita coisa mudar, assim. E aí eu não sei até que ponto eu quero mudar, sabe? Então eu ainda estou nesse processo, assim. Se eu quero mudar, o se eu espero mesmo, afinal de contas, né? A gente já esperou um bocado. E esperar tem sido a melhor alternativa. Eu acho que deu uma travadinha,
Eu acho que às vezes a gente se desespera e quer fazer, e quer acontecer, e quer dar um monte de aula e o mundo está falando, vamos reformular, vamos ficar em paz, reflete, fica na reflexão, fica na... Tem É. esse tempo que às vezes o nosso mundo que espera a produtividade o tempo todo, essa coisa do capitalismo, do resultado, a gente acaba não vivendo o processo, não tendo tempo de amadurecer as coisas, né? E eu acho que é muito sábio isso que você está fazendo, de dar uma parada e falar, bom, agora eu vou para onde? Deixa eu respirar. É, Deixa eu só. Pode falar. não, eu ia responder isso, porque realmente, assim, esse esquema e discurso da produtividade, ele me irrita um pouco, sabe? E aí eu fico até meio, assim, pirracenta, entre aspas. Tipo, tá esperando produtividade de mim? Então não vou dar. E aí, porque, não sei, eu acho que as coisas precisam ser do jeito orgânico, sabe? Precisa ser bom. Porque, né, eu tô dando aula, tô ali vendendo uma coisa para pessoas que querem comprar uma coisa. E o meu objetivo maior é que seja bom para essa pessoa, sabe? Se ela, sei lá, o aprendizado para mim sempre foi muito importante. Mas se a pessoa aprender de um jeito saudável, sabe? Aprender por aprender e ter crise de ansiedade para mim realmente não dá. E a mesma coisa é isso, assim, voltar da aula para os alunos terem crise de ansiedade, para os alunos ficarem doentes. Não quero, sabe? Então, é um momento de respirar mesmo. Olha só, a Carla Raíza, que já esteve aqui no programa As Mulheres do Forró, que é uma super musicista, compositora, está dizendo isso porque estamos sempre criando junto do aprendizado, né? Falando daquela dinâmica de que tudo muda e que o professor está aprendendo sempre, né? O professor também está sempre criando. Ela está complementando aqui o que nós falamos. E Com depois a certeza. Julina perguntou qual é o tipo de forró daí. Essa é uma pergunta bem polêmica, gente. Quando perguntam, que estilo de forró você dança? Qual é o tipo de forró daí? Mas se a Clarinha quiser responder, fica à vontade. Se não quiser, também pode ensaboar. Então, eu considero que é universitário, sabe? Mas eu sou bem assim também. Não gosto de botar muito na caixinha, não. Porque buscando nós estamos, né? Eu sempre que eu posso aprender mais sobre outros estilos, eu adoro. E, gente, eu sou uma pessoa muito chata. Eu adoro uma aula, não posso ver uma aula que eu quero fazer, sabe? E Eu sou aí, assim também. nossa, quer me deixar feliz em voltar numa aula, eu adoro. E seja do que for, eu faço com o maior prazer. E aí, mas eu considero universitário. Mas aí, né, assim, em maioria, tem algumas pessoas que curtem mais o roots, e aí a gente faz, lá na escola, inclusive, nesse ano, eu comecei um projeto com os alunos de um grupo de estudo de roots. E aí, para poder ir ampliando os horizontes, né? Porque, assim, tem muita gente que gosta, que quer aprender, eu quero aprender, e aí coloquei todo mundo assim, bora então, todo mundo se ajudar, vamos, sabe, tirar um pouquinho essa coisa hierárquica, o professor tem que saber se eu ainda não sei tudo, então vamos estudar junto. É bem interessante A esse Mônica seu fez parte posicionamento. de uma aulinha do grupo de estudo de Roots. Eu estou aqui escrevendo, anotando tudo, porque depois muitas publicações a gente vai fazer, hein? Esses comentários incríveis. Que Então, às vezes eu legal, tô abaixadinha aqui, ó, tô com a caneta. Oi? que legal, estou me sentindo aqui bem importante. Você é importante, por isso tá aqui. A estrela do dia é você. Clarinha, escuta, eu tô aqui intrigada, porque você posta fotos fazendo espacate e fazendo várias movimentações assim de bailarina clássica ou de jazz.
de ginástica, onde é que você treina seu corpo? Você fez algum tipo de dança, de esporte, ou você faz além do forró e dá aula de outras danças? Como é que é? Eu faço aula de pole dance e já tem assim 2 anos. E eu adoro, adoro, sou muito fã. É muito gostoso. E aí eu faço aula nesse estúdio, né? Que aí eu faço aula de pole dance e de flexibilidade, que é um treino assim mesmo de contorção, de tentar esticar o corpo o máximo que der e tudo mais. E é bem gostoso, assim. Inclusive, é bem legal, porque minha professora de pole dance é minha aluna de forró. E aí a gente troca muito, assim, sabe? É, mas você tem um talento incrível aí para flexibilidade, porque em 2 anos não é para qualquer um para fazer as coisas que você faz, não. Mulher, mas tu Tá de acredita que parabéns. consegue? Eu não tinha muita flexibilidade no início, assim. Na verdade, eu acho que eu sempre fui muito molinha. Até nos meus vídeos de forró mesmo, dá pra ver que o meu corpo é bem molinho, assim. Eu tenho muita dificuldade em tensionar, sabe? Talvez daí venha um pouco minha dificuldade com o roots também, porque às vezes preciso de um controle maior, de um tronco mais, usando Mais o tônus trava. e tudo mais. Exatamente. E aí, eu sempre fui muito molinha, mas eu não tinha flexibilidade. Foi com o treino mesmo, assim. Era cada aula uma vitória, sabe? De tipo, gente, hoje já tá um pouquinho melhor que a anterior. E eu gosto, é uma coisa que eu amo treinar, é flexibilidade. Então, assim, acabou que uniu o útil ao agradável, né? Porque eu queria treinar e eu meio que senti essa necessidade de fortalecer o meu corpo. Eu odeio, odeio, odeio academia. Então, é o meu jeito de trabalhar mesmo, assim, de trabalhar o corpo, de pedir força, pedir concentração para o corpo e tudo mais, sabe? E você acha que é importante esse trabalho que você tem no polidense para o forró, para você dançar e para dar aula? Ou não, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ah, eu acho que sim, que é muito importante, porque, na verdade, tudo pode ser aprendizado, né? Se, se você tiver o olhar de aprendiz, tudo pode ser aprendizado. E aí, eu vejo muito isso, assim, por exemplo, noções de musicalidade, é muito legal, porque é uma outra musicalidade, né? Que as danças no pole exige, mas que conversa muito também. E esse trabalho de força, até pelo próprio bem-estar, sabe? De dançar, não sei, né? A gente que dança mais na ponta do pé, minha panturrilha sempre foi muito tensionada, meio encurtada atrás até, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer esses exercícios, foi outra coisa, assim, a dança já fica mais leve, fica mais relaxada, sabe? Eu vejo muita, muita, muita coisa boa assim que o pole trouxe para minha vida, inclusive força, inclusive diversão, inclusive confiar no meu potencial, porque ali, né, é você uma barra, você fala assim, eu tenho que me segurar aqui nesse negócio. E aí você tem que confiar. E a psicologia, você leva bastante do seu trabalho com a psicologia para as suas aulas de forró? Você faz uma integração aí das disciplinas ou não? Sim, eu tento muito, assim, e vejo que muitas vezes dá certo, sabe? Na verdade, a psicologia foi o que, inclusive, me conectou com o feminismo. Então, né, de diversas maneiras, isso perpassava o meu curso, e eu falei assim, isso tem uma importância aqui e tem uma importância no mundo. Eu quero dançar, eu quero dar aula de forró, e eu, né, dando aula de forró, eu estou deixando coisas no mundo ali. Então, o feminismo precisa estar ali também, de alguma forma. E comecei a aprender e a estudar e a tentar fazer uma aula mais acolhedora possível, sabe? Porque
como já era uma realidade aqui, muita gente tinha ansiedade na dança, assim, de, eu não consigo fazer tal coisa, meu Deus, eu vou parar de dançar, eu vou me afastar do forró porque isso não dá pra mim, não. Não tinha tantas vivências saudáveis da dança, sabe? E isso me preocupava muito, assim, porque eu ficava, meu Deus, gente, não pode ser assim. É para ser uma coisa boa. Se não tá sendo, tem alguma coisa errada. E o que tá errado, sabe? E muitas vezes vinha disso, assim, da aluna que queria fazer tal coisa, mas não se sentia capaz, da aluna que pegava um parâmetro assim para se comparar de uma pessoa que dança há 10 anos e falava assim, eu quero ficar igual essa pessoa em 2 dias, sabe? Então, isso tudo foi acrescentando e foi me fazendo perceber o quanto que eu precisava de uma didática minimamente acolhedora, né, minimamente ou maximamente, né, confortável mesmo, para que as pessoas se sintam bem naquele lugar. E é um processo, né, é muita responsabilidade envolvida, mas é possível. E Acho como é que você que leva o feminismo? Pode falar. é isso. Acho que essa noção de que é uma questão de responsabilidade é que me ajudou muito, sabe? Porque eu não via a aula de forró como uma professora ali de um hobby. Não, eu vinha a aula de forró como alguém lidando com pessoas que estão ali cheias de sentimentos, cheias de coisas acontecendo na vida delas e que eu podia ajudar de alguma maneira. Eu podia fazer com que aquela vivência especificamente não fosse ansiogênica, né? Geradora de ansiedade. E como é que você leva o feminismo para as suas aulas, Clarinha? A gente tem mais 12 minutinhos, e aí depois, se você quiser, a gente abre um outro bloco. Podemos abrir. Estou aqui à disposição. Eba. Então, é, o feminismo na aula de forró, para mim, veio muito. Começou muito como um trabalho bem micro, sabe? Então, eu fiz primeiro aí eu falei, né, dos projetos que eu gosto de começar e terminar o projeto, assim, projetos pequenos. Eu fiz um projeto de consciência corporal e liberdade na dança para conduzidas. E aí foi bem legal, assim, porque a primeira turma desse grupo veio falar comigo assim, velho, revolucionou minha dança, me fez enxergar de um outro jeito, me fez ter mais paciência, me fez confiar mais em mim, me fez ter mais liberdade de fato, eu consigo fazer mais coisas. E eu percebi o quanto que aquilo ali tinha devolvido o poder, né, para elas. Devolvido porque já era delas, mas elas não estavam autorizadas a usar, digamos assim. E aí eu comecei bem assim nas minhas práticas, porque eu dançava e aí eu fazia variações, por exemplo, dançando, e ainda tinha essa coisa muito engessada, sabe? E aí a pessoa que estava dançando comigo falava assim: mas você não pode fazer isso, porque senão atrapalha a minha dança. E aí eu ficava tipo, sabe? Ai, que raiva. Eu falei, te atrapalha como, meu querido? Eu já entrei em tanto debate. Só que começava desse jeito, eu já entrei em tanto debate. E aí meio que começou por isso, assim, porque eu queria fazer o que eu queria fazer. E as pessoas queriam cagar regra, né? E aí começou na minha dança, né? Que um termo que inclusive Juliana Freire gosta de usar bastante, né? Na minha dança rebelde. E foi passando, eu meio que fui passando essa rebeldia para as alunas. E aí era engraçado, porque aí já tinha, a galera comentava assim, né? Aquela ali que faz aquele tipo de variação, a gente já sabe que é aluna de Clara. E aí, muito bem, exatamente. E aí foi passando um pouquinho dessa rebeldia para elas, assim, dessa potência de poder fazer que der vontade, de sair um pouco mais da caixinha, sabe?
começou desse jeito, assim. E até que eu percebi que dava para colocar isso também na didática da aula. Então, toda aula da gente a gente fala sempre sobre isso. Os meus monitores da escola, né? Eles têm aula a mais e essas aulas são teóricas, são práticas, são de questões sociais. Então, isso tudo está ali. Então, isso me ajuda muito também, porque eles se identificam, eles me ajudam, né, quando tem alunos novos que ainda estão muito assim, mas eu posso fazer isso, tal, com esse receio. Aí eles motivam, você pode fazer o que você quiser. Você não agredindo ninguém aqui, tá tudo ótimo. Você pode se divertir. E é isso, assim, na verdade, em vários lugares, né, da didática eu vejo o feminismo, assim. E em tantos outros ainda precisa ter também. Mas acho que esse começou mais ou menos desse jeito. E você, então, tem um grupo de monitores que você instrui para estar com você na sua aula. Vocês têm um grupo de estudos específico e aí vocês estudam questões teóricas. O que vocês estudam nesse grupo? Como que é? Ai, é bem legal, assim, porque esses monitores me acompanham já tem algum tempo, né? São meus amigos também, porque a gente vai, o gostoso, né, de ser professora aí, você vai construindo uma relação muito gostosa com a galera. E a gente começou com essa monitoria um pouco mais informal, e aí agora esse ano eu decidi formalizar isso um pouquinho mais. E ainda não tá do jeito que eu quero, porque eu ainda quero além, assim, sabe? Mas a gente estuda conteúdos específicos, assim. A gente bota o tema, eu faço meio que um cronograma, e aí cada dia da monitoria é um tema daqueles que a gente vai estudar. E na prática, na teoria e tudo. Depende do que vai ser aquele tema. E é bem legal, assim, a gente tenta fazer. Porque o grupo é menor, né? Acho que era no máximo 10 pessoas e eu. E aí a gente ia trocando muito, assim, meio que criando a mesma linguagem, sabe? De se comunicar ali. Uma coisa que eu aprendi muito, inclusive, com Daniel Maia, da Forrozinho, que essa a potencialidade que a gente tem em conseguir que outras pessoas também falem esse mesmo idioma que o nosso dentro daquela aula, né? Porque eu chegar para um aluno e ficar lançando um monte de termo técnico que eu criei para poder explicar as coisas, mas ele não conseguir identificar, se ele ficar com dúvida, ele não conseguir me acessar, por exemplo, sabe? Porque tem tantas outras pessoas ali que eu tenho que dar atenção também na aula. Então, eu já deixava assim, gente, se eu tiver falando algum termo aqui que vocês não conhecem, vocês podem perguntar para os monitores. Aí eu falava, monitores, deem um passo à frente aí. E aí a galera já se sente assim, tem outros lugares de saber aqui dentro, sabe? Não é só aquela pessoa que talvez eu nunca nem fale porque eu tô com vergonha. Tem outras pessoas aqui que estão pertinho de mim, que eu posso perguntar e tudo mais. Isso tem sido muito, muito importante para minha aula. Clarinha, eu acho que vai cair. E aí, gente, obrigada quem está aí. A Neide Garapé entrou, grande cantora aí, representante do forró aqui em São Paulo. Viajei na Cultura, tá aí também, forrozeira. Uma porção de gente interessante. A gente vai encerrar esse bloco e abrir mais um para falar sobre feminismo e mais um pouquinho sobre a vida da Clarinha e de forró, de aulas de dança, do cenário forrozeiro, tá bom? Até daqui a pouquinho. Beijão para vocês. Chame o pessoal aí no aviãozinho que a gente precisa do apoio de vocês para continuar aqui com esse programa. E as mulheres precisam do apoio de vocês. Então, quanto mais vocês assistirem aqui no YouTube e mais divulgarem a história dessas mulheres, mais elas vão ter trabalho, mais o forró vai ter espaço para a mulher protagonizar dentro do cenário. Então, ajudem aí a gente. Abração, galera. Até daqui a pouquinho. 2 minutinhos, hein? Beijo, Clarinha. Beijo, até já já. Até.